Muito bem, um abraço para você que nos acompanha na Web TV Ondime Bahia. Ela acabou de sair de um dos momentos de debate, de discussão, fortalecendo, ou pelo menos buscando fortalecer. A ideia é essa, não é? É buscar fortalecer os fóruns municipais de educação lá na ponta. A doutora Talamira Taíta Brito, vice-coordenadora do Fórum Estadual de Educação, refletindo sobre a ascensão aos desafios em tempos de planos decenais de educação. Eu queria já começar perguntando o seguinte: quais são as maiores ameaças, desafios para esses novos planos decenais? Sabemos que são 12 meses para o Estado, para os estados da unidade federativa, e 15 meses para os municípios. Mas olha, esse aí é o tempo máximo, não tem que esperar, não tem que começar. Aliás, já deveriam ter começado. Exato. Boa tarde mais uma vez, acho que para todo mundo que nos assiste. Nós estamos num momento hoje muito especial, porque é o 7º encontro da rede municipal, dos Fóruns Municipais de Educação de Salvador, Da Bahia. Da Bahia, de fóruns. né? Estou aqui em Salvador, então a gente termina atrapalhando as ideias, mas nós estamos vivendo uma experiência muito legal dentro desse combo, de atividades, do encontro da ANPAE, do nosso simpósio, mas também da pauta do FEEBA, que é a ANPAE, e dentro disso a rede, o encontro da rede de fóruns municipais do estado da Bahia. Que é o segundo colóquio. E aqui a gente consegue reunir todos, basicamente, boa parte dos nossos territórios, que eu acho que isso é muito importante. Nós temos 27 territórios e basicamente nós vamos encontrar várias representações dos nossos 27 territórios aqui do estado. E justamente para a gente poder pensar sobre essa rede de fóruns e essa rede que é tecida junto com o FEEBA, E nós estávamos falando justamente do quão é importante democratizar-se. É o FEEBA nos ajudando, como rede de fóruns, a se integrar e se sentir integrado a essa discussão que é nacional, com a recém-aprovação do nosso Plano Nacional de Educação, que é estadual, como você mesmo lembrou. Nós tínhamos 12 meses e os municípios 15 meses. E um dos grandes desafios é justamente a gente conseguir fazer um bom diálogo. Tecer um bom diálogo entre o plano nacional, o que está sendo investido como plano estadual e, naturalmente, o que será investido como plano municipal de educação. Porque teremos aí uma coisa acontecendo em 2 tempos, com a diferença de 3 meses, Mas o que são 3 meses nessa relação estabelecida entre Estado e município? É uma dualidade, mas se pode dizer que é uma ação conjunta. É uma ação em tempo, em tempo real, e o FEEBA aí nesse ponto, ao apresentar a sua minuta de plano estadual de educação, que está circulando, já foi oferecida, já foi entregue oficialmente ao nosso governo, está ali já sendo gestado, sendo folheado, estudado. O objetivo é que também isso seja uma ponte de diálogo entre o nacional, a expectativa que a gente guarda do estadual e também os esforços para que a gente faça um bom plano municipal que de fato corresponda às demandas dos territórios, que é o nosso grande desafio. Então vejo que nessa tessitura isso é uma das coisas que está posta. Fazendo analogia ao Sistema Nacional de Educação e, consequentemente, o Plano Nacional de Educação, o plano orienta, o sistema também orienta. A gente pode dizer que o Fórum Estadual de Educação orienta os fóruns municipais e, consequentemente, a via inversa também acontece, porque o Fórum Estadual também bebe um pouco da água dos fóruns municipais, daquilo que os territórios produzem. É isso mesmo? Nós temos uma relação de reciprocidade, A gente precisa lembrar da relação colaborativa, da intersetorialidade. A gente precisa lembrar do quão uma relação que foi estabelecida. Acho que o FEEBA tem um papel muito histórico, vamos dizer assim, nesse lugar, de entender que esse diálogo com os fóruns municipais também alimenta esse lugar de viver fórum estadual de educação. Nós temos 417 municípios, 206 fóruns que estão registrados com toda a documentação aí em dia, mas não só isso, mas com a rotina que se deve ter, desse lugar de fórum, de pactuar com a sociedade civil organizada, o lugar de pensar a educação para o seu município para daqui a 10 anos. Então, vejo que nós estamos, essa rede, como nós constituímos essa rede, entendemos essa rede de fóruns municipais, ela só também é rede porque ela se tece junto ao Fórum Estadual de Educação, e o fórum também se tece nesse processo de fazer-se rede, como nós estávamos discutindo há pouco ali, e ainda continuamos, porque a discussão ainda não terminou. É verdade, a professora Alessandra Assis está por lá também, que coordenou recentemente esse fórum estadual, esteve em Brasília, retorna para a Bahia.
A gente faz sempre analogias, fazendo esses comparativos necessários e importantes. A exemplo do fórum. O fórum começou com o professor Nildon, depois teve a participação do professor Márcio, que está neste momento subsecretário da Educação do Estado, logo depois a professora Alessandra, contigo e Danilo se sucedendo. É claro que cada um de vocês tem um jeito próprio de trabalhar, mas o fórum me parece que ele é maior do que o jeito próprio de cada um, pela necessidade que naturalmente tem de vocês darem essa devolutiva para os municípios. E fazendo essa analogia com os municípios, cada secretário tem um jeito próprio, mas eles precisam compreender que, para além do jeito próprio de cada secretário municipal de educação, de cada coordenador de fórum, existe uma necessidade maior que ultrapassa a esse jeito próprio de cada um. Sem dúvida, é uma das questões que a gente tem posto assim, as secretarias elas dão um caminhão só. Né? A gente tem esse lugar de intersetorializar-se justamente porque a gente compreende que o Plano Municipal de Educação não é para o município. É para um território de identidade, né, que se identifica com suas causas, com suas fragilidades, com suas fortalezas. Né? Nesse movimento, pensar Secretaria de Educação, o pensar dos secretários que a gente vem chamando a atenção, é de que eles não podem caminhar sozinhos, mas ao mesmo tempo eles precisam entender que é pela Secretaria de Educação que as coisas caminham, né? Porque é uma liderança e é uma responsabilidade pactuada. Então, cabe a esse secretário, nós estamos, né, nesse processo de articulação com os municípios, convidando os secretários de educação para uma boa conversa, no sentido de, nós temos aí uma responsabilidade assumida, que é a responsabilidade de consolidar um diagnóstico situacional, de articular a população para conseguir se perceber nos seus diversos setores representados e, ao mesmo tempo, representar as suas demandas. E o secretário de Educação, ele é esse grande articulador. Ele não pode se entender sozinho e também não pode pensar só. Ele precisa trazer as secretarias, que a gente também tem chamado a atenção, quais as secretarias que melhor dialogam, que podem de fato trazer pessoas que podem contribuir. Nesta quarta-feira, inclusive, tem um momento de ações exitosas de fóruns municipais. Né? Exatamente, que faz parte da nossa agenda. Como é que os municípios têm vivido essa prática? Como é que nessa rede a gente pode ajudar outros municípios que estão no seu processo difícil, porque não é fácil, viu, Magno? Não é fácil. É um desafio que a gente tem ainda, além de ter o fórum como algo que é a representação máxima de uma expectativa de democratizar o acompanhamento, o monitoramento, a avaliação de um plano decenal, mas é trazer também a rotina de que isso se faz diuturnamente e com todo um coletivo social, e que a Secretaria de Educação, ela de fato é a que inspira também outras tantas secretarias a fazer disso uma grande importância para todo mundo. E eu aprendi ontem de que não são ciclos, né? São movimentos, né? Ontem aprendi volto para casa com esse novo saber. Não são ciclos que terminam e outros iniciam, são movimentos que acontecem cotidianamente, e por isso que esse é o plano da educação e não de educação. Exato. Esse de dar tem uma diferença muito grande lá na ponta. Tem, porque assim como tem educação e ensino, né? Quando a gente fala plano municipal, plano estadual, plano nacional de educação, é porque a educação, ela brota em vários setores da sociedade e através de vários mecanismos. A escola, exato. E também começa antes das paredes da escola. Exatamente. Né? E a escola é um desses lugares, né? Então, por isso que não é só a Secretaria Municipal de Educação, mas é todo um tecido que se tece junto para pensar um plano municipal de educação que dialogue com o Conselho Tutelar. Que dialogue com os privados de liberdade, que dialogue com a educação de jovens e adultos, que dialogue com o campo, que dialogue com a cidade, que dialogue com os povos das florestas, com os povos das águas, né? Que dialogue com as questões que estão ali prens de serem pensadas e naturalmente de serem acomodadas e resolvidas. Então, por isso que isso não cabe só à Secretaria, né, de Educação, mas cabe a todo um coletivo de pais, de comunidades quilombolas, de comunidades indígenas, né, de comunidades do campo, e de vários outros segmentos que têm interesse e que também precisam se interessar, como o Tribunal de Contas do município, né? Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas da União, com a educação é da nossa conta, porque tudo isso se articula num volume positivo de pensar que aquilo dali também não é responsabilidade só da Secretaria de Educação. Verdade. Né? É uma responsabilidade de todos que pensam solidariamente entre a geração que viveu, as gerações que vivem e as gerações que viverão. A gente precisa preparar um mundo melhor para toda essa gente que vem por aí. Solidariamente e responsavelmente. Se nós não temos e talvez não haja nesse momento a necessidade de fóruns com
sendo órgãos normativos, deliberativos, porque na força da lei, na forma da sua essência, eles são mobilizadores, pelo menos eles serão constituídos por força da lei. O novo plano decenal de educação já impõe isso aos municípios, porque muitos fóruns são constituídos por decretos, portarias. É claro que a própria lei também não garante a continuidade, mas pelo menos a existência de um fórum, sim. Talvez o funcionamento, não, né? É um outro processo, parte desse movimento. Sem dúvida. A gente costuma dizer que lei não é... Lei é para ser cumprida, uma vez. Por isso que a gente insiste ainda nesse ato de consolidação de uma lei, né? Porque uma vez que a lei ela está publicada, essa lei precisa ser naturalmente perseguida para que ela vire realidade. Então, a gente quer que os fóruns municipais virem realidades porque nós queremos uma sociedade cada vez democratizada e democratizante, né? E o fórum, vejo mais do que nunca que é um lindo exercício de ver como a democracia ela floresce, chamando todos para poder pensar coletivamente sobre a educação. Então, para finalizar com a doutora Talamira Taita, vice-coordenadora do Fórum Estadual de Educação, eu queria que ela pudesse finalizar, naturalmente, refletindo o momento em que, antes de os municípios terem cadeira nesse fórum, ela já perseguia isso. Eu me recordo de um encontro, já falei com ele em outros momentos, lá no IAT, esse movimento, esse fazer ou propor fóruns exequíveis que possam compreender o chão de cada município, de cada território, tem perseguido vocês constantemente, porque esse é um movimento que, levando em consideração esse recorte histórico, é recente no Brasil, não é? É muito recente. E vocês têm ganho gosto a cada dia que passa em provocar e levar essa Bahia para além Bahia, para o Brasil, porque a Bahia tem sido uma referência no que se refere a essas proposições. A Bahia sempre se antecipa, graças naturalmente a vocês que estão à frente, professor João Danilo, a você e quem antecedeu vocês. Exatamente. Uma questão aí que eu acho que eu estava conversando, que foi parte, né, da minha fala, é que existiu e continua existindo um terreno muito fértil no nosso estado para se pensar e dialogar sobre democracia. Por isso que a gente sempre pensa, né, nas lideranças, quem é que vai liderar, qual é o tipo de relação que tem com a democracia, né, com o chão da esteira democrática, como é que se pensa, porque são essas pessoas, né, que nos antecederam, que também ajudaram a construir esse terreno para pensar e imaginar, pensar e realizar um regimento que contemplasse os municípios, os fóruns municipais, né, os 5 assentos que nós temos hoje, desde 2019, dos fóruns municipais de educação, entendendo que isso daí era também a materialidade de uma outra dinâmica do fórum estadual. É trazer os municípios para perto, fazer com que também a gente se aproxime como fórum estadual dos municípios e essa tessitura que gerou também um 7º encontro. Mas por quê? Porque nós tivemos o professor Nildo, tivemos o professor Márcio, tivemos a professora Alessandra, temos o professor Danilo, que hoje estamos juntos, né? Eu na condição de co-coordenadora, como ele costuma gostar de dizer, mas e pensando sempre que é uma realidade crescente, né? Voltar para trás a gente não deseja e acredito eu que todos os membros que hoje compõem o fórum não permitirão, porque chegamos a um lugar que tem dado bons resultados, né? O fórum é uma referência, como você colocou, o nosso fórum é uma referência nacional, a rede de fóruns também está se tornando, né, uma referência nacional e a gente, não por uma questão de vaidade, mas por uma questão de demanda que a gente foi permitindo, que as pessoas foram permitindo que essas demandas chegassem e um pleno entendeu que era um bom momento e era importante e continua sendo importante. Tanto que a gente tem esses 2 dias de programação dentro desse grande evento, entendendo que é algo muito importante, especialmente nesse momento que nós estamos vivendo, de discussão sobre o nosso futuro para esses próximos 10 anos, né, que se chega aí. Então vejo que tem sido uma experiência muito exitosa, nós temos tido boas produções, inclusive de artigos, de comunicações em eventos científicos, temos tido boas aproximações, bons desejos de participar da rede, mas assim, tentando entender como é que faz, como é a rede a servir de um lugar fértil para que os municípios tenham curiosidade, cheguem, se aproximem e queiram de fato investir na mobilização de seus fóruns municipais. Dizer que a WebTV Undime, é claro, na pessoa do professor Anderson Passos, que é o presidente da Undime, estará sempre à inteira disposição. Professor Anderson, que também conhece um pouco desse movimento, professor Anderson Passos, que já tramitou em diversas áreas e superintendências da Secretaria da Educação do Estado, tem se colocado também à disposição e ele tem sempre dito, olha, o que for preciso lá para o fórum, vai tocando lá, tá? Que coisa, e assim, Anderson,
ele é um querido, por várias razões. Pessoalmente, e também pela forma como ele se interessa e endereça, né, a Undime como um espaço que divulga, um espaço que transita, um espaço que está à disposição para esse processo de democratização. Eu conheci Anderson Passos ainda na COP, quando ele estava, foi meu primeiro contato com ele e vendo o interesse dele em fazer com que a Saudade das redes, né? PCR, PME, né? Então, e ele sempre se mostrou muito aberto, né? E muito preocupado e desejoso que a coisa funcionasse. Então, ele faz parte de toda essa engrenagem também, né? Tem um nome ali, tem endereço, e ele sempre foi essa pessoa que sempre se colocou à disposição. Então, eu acho que a gente também, essa realidade, ela é uma realidade tecida com várias mãos, né? Coparticipativa, corresponsabilizada. Exatamente. E acho que a gente tende a sempre ter uma Undime forte e que também vai servir, né, para nos fortalecer na medida que é aqui esse veículo de comunicação, é aqui que a gente encontra com você, essa preocupação de você fazer uma boa entrevista com a gente, conversar e deixar a gente à vontade para falar a coisa como deve ser dita, porque também é um momento de veicular coisas que estão acontecendo para que outras tantas pessoas tenham acesso e se interessem pelo que está acontecendo. Então, é um momento de posicionamento, né? Nem para mais nem para menos, mas na medida certa daquilo que essencialmente os municípios precisam, né? Exato. Eu acho que a gente fica feliz com isso e sempre muito agradecida, né, a essa personalidade que é o Anderson, tão querido e tão propositivo, né? Isso é o Web TV Undime Bahia. Nós seguimos juntos, como sempre, com os pés no chão e o coração onde for preciso.